Oi, gente, tudo bem com vocês? Super de Cruzeta, hoje a gente tá fazendo mais um vídeo aqui do Fute 10. Sem o Davi não pôde estar aqui hoje. Então, a gente vai... já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho para você ter todas as informações de vídeo que sai, certo? Começando aqui com os jogos, o Real Ariquemes perdeu do Londrina de 1-0, Londrina na próxima fase. O Caxias empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, de acordo com a CBF, está lá na segunda fase, porque a CBF fez uma regra que time na primeira fase, que time que empatar fora tá na próxima fase, certo? O Tubarão ganhou de 2-0 do América do Rio Grande do Norte, passou. O Real Ariquemes, como que eu já disse, perdeu do Londrina na próxima fase. O Brus perdeu do Ceará de 1-0, Ceará na próxima fase. O Atlético Capixaba, Atlético do Espírito Santo, perdeu do Remo na próxima fase. Boa Vista empatou em 1-1 com Internacional, e sufoco para o Inter poder passar do Boa Vista, e 1-1 Inter na próxima fase, de acordo com a CBF. O São Caetano empatou em 1-1 com Criciúma, deu Criciúma de acordo com a regra da CBF. O Cianorte, uma grande surpresa, ter ganhado do ABC de 2-0 e tá lá. Cianorte na próxima fase. Caldense perdeu do Fluminense de 1-0, sem grandes surpresas, né? O Novo perdeu do Salgueiro na próxima fase, sem muita surpresa. O Interporto 0-0 com o Juventude, foi sofrido também esse jogo pro Juventude poder passar, hein? Juventude. Mas Juventude na próxima fase, de acordo com a regra da CBF. Ceilândia perdeu de 3-2 do Avaí na próxima fase. O Uberlândia ganhou de 2-0 do Ituano. Que surpresa! E que surpresa o Uberlândia ganhar do Ituano, né? O Coritiba também passou. Empatou em 1-1, de acordo com a regra. Coritiba na próxima fase. Sinop perde por Goiás e Goiás passa. Vitória da Conquista empata em 0-0 com o Boa Esporte. E Boa Esporte passa por causa da regra da CBF, né, pessoal? E o Nacional empatou em 0-0 com a Ponte Preta. 0-0 Nacional e Ponte Preta na próxima fase, por causa da regra da CBF. O Inter de Limeira ganhou de 1-0 do Rio Branco. Inter de Limeira, uma grande surpresa também, né? O Inter de Limeira na próxima fase, sofrido foi, mas que passou, não é? Independente perdeu de Sampaio Corrêa, sem grandes surpresas. O RT empatou em 1-1 com o Paraná. Foi difícil também para o Paraná passar do RT, mas passou. O Manaus, 2-2 contra o CSA. 2 CSA, 2 Manaus. CSA passou, por causa que ele estava fora. E essa é a regra da CBF. São Paulo passou de boa do Madureira, 1-0 São Paulo, sem grandes surpresas. Novo Hamburgo 2, Paysandu 1. Uma grande surpresa pro Novo Hamburgo ter passado, né? Do Paysandu foi sofrido, mas passou, né? Isso que importa. União Rondonópolis perdeu de 3-1 do CRB, e CRB na próxima fase. Globo 0, Vitória 2. Sem grandes surpresas, Vitória na próxima fase. Corumbaense 1-0, uma grande surpresa, né, pro time do Asa, Corumbaense, né? O Corumbaense ganhou sofrido, ganhou, porque se fosse empate o Asa passaria, mas ganhou. O que importa é que ganha, né? Bragantino passou do Nova Iguaçu, foi 1-1 o jogo, mas como eu já disse, que o time fora se classifica por causa da regra da CBF. O Altos ganhou de 2-1 do Atlético Goianiense, uma grande surpresa. O Floresta perdeu de 2-0 pro Botafogo da Paraíba, sem grandes surpresas. O Atlético do Acre empatou com o Atlético Mineiro. Sofrido foi o Atlético Mineiro,
mas passou por causa da regra do CBF. O 13 perdeu do Figueirense. O Figueirense passou de 2-0, passou de boa. Brasiliense empatou em 1-1 com o Oeste passou. Mas foi difícil? Foi, mas passou. Mas passou, né? O Santos da Paraíba. O Santos da Paraíba perdeu do Sport de 2-1. Sem grandes surpresas. O Ferroviário, não Ferroviária. Presta atenção, Ferroviário. Ganhou de 2-1 do Confiança e passou. Foi sofrido? Foi. Foi difícil? Foi. Foi uma surpresa? Foi. Mas Ferroviário tá lá e ganhou contra os Confiança. São Raimundo, ele perdeu do Vila Nova, sem grande surpresa, de 1-0. O Joinville também passou de boa. O Aimoré perdeu do Cuiabá de 2-1. E a grande surpresa, Aparecidense 2, Botafogo 1, Botafogo fora da Copa do Brasil. O Aparecidense fez milagre. Foi sofrido? Foi. O Botafogo saiu ganhando, né? Pensou, vai ser goleada, vai ser de boa. Que nada. Aparecidense 2, Botafogo 1, Botafogo fora da competição. Flu de Feira 2, Santa Cruz 0, também uma grande surpresa, né? Também uma grande surpresa. O Náutico também passou. Não foi de boa, foi sofrido, mas passou. Ficou empate, mas por causa da regra, passou. Bom, na segunda fase eu vou dizer quais os confrontos que tem. Atlético Mineiro e Tubarão. Londrina, Ceará. Remo, Internacional. Criciúma e Cianorte. E vamos falar dos jogos que também já teve. Fluminense 5, Salgueiro 0. Vergonha pro Salgueiro, hein? Fluminense já tá na outra fase, porque é o jogo único. Juventude e Avaí. Uberlândia e Curitiba. Goiás e Boa Esporte. Ponte Preta e Inter de Limeira. Sampaio Corrêa e Paraná. São Paulo também tá na próxima fase, ganhou de 2-0 do CSA. E uma surpresa, o CRB tirou. Agora na segunda fase não tem mais esse negócio de fora passa. Se for empate, vai ter pros pênaltis. Vai ter que ir pro pênalti. O CRB ganhou nos pênaltis do Novo Hamburgo de 4-3 no tempo normal. Foi 1-1. O Vitória também já passou contra o Corumbaense. E também teremos Bragantino contra Altos. Botafogo da Paraíba contra Atlético Mineiro. Figueirense contra o Oeste. E uma grande surpresa, o Ferroviário passou contra o Sport. Na casa do Sport, na Ilha do Retiro, gente. É isso mesmo. Sport fora contra o Ferroviário. O Vila Nova vai ir contra o Joinville. O Cuiabá contra a Aparecidense. E sem também. E o último jogo que teve da segunda fase, o Flu de Feira perdeu do Náutico de 1-0. E vamos falar já os jogos que tem da terceira fase. Nós já temos Fluminense, que vai contra o Juventude e o Avaí, daí já vai ser jogo de ida e volta. Nós já temos também São Paulo e CRB. São Paulo vai pegar o CRB, já tá garantido. O Vitória também tá lá, vai contra o Bragantino ou Altos. Que também tá o Ferroviário, vai contra o Vila Nova ou o Joinville. E o Náutico vai contra o Cuiabá ou a Aparecidense. Então, gente, isso que eu falei hoje, né? De alguns jogos da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Então é isso. Tchau!